俺が必ずお前を救ってみせ。 Para o Subaru e para nós, esta morte foi um recomeço. Mas para a primeira Emília, esta mesma morte foi o fim. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Eu sou o canal Culto das Bruxas, canal focado em ReZero, mas de vez em quando trago vídeos de outros animes. O tema do vídeo que eu trago hoje foi um dos mais pedidos por vocês, que é a side story da primeira Emília. Esta side story foi traduzida para o português brasileiro e está disponível na Artworks Rebox, a famosa Artbox. Nela contém um livro de ilustrações com comentários do ilustrador da novel, que é o Otsuka, e 2 volumes com crônicas. As side stories são bem interessantes de ler, algumas bem importantes também, mas uma das que mais se destacam, se não for a que mais se destaca, é o conto 38, chamado A Dupla Desajeitada. É o último conto do volume 2 da Artbox. Sim, é o último conto, ou seja, eu comecei a ler essa Artbox feliz e terminei triste. E o pior é que quando você lê o título pela primeira vez, você nem imagina que vai ser uma história tão triste assim. Bem, no anime, quando a gente assiste o primeiro episódio e lê a Light Novel volume 1, a gente tem a visão do Subaru. Nesta side story, a gente relê o primeiro loop na visão da primeira Emília. Claro, não é uma side story grande, é bem curtinha até, mas dá pra gente pegar uns pontos bem interessantes. A side story já começa com o Subaru e a Emília andando, procurando pela Felt. Lembrando que o Subaru lhe tinha prometido recuperar a insígnia da Emília, já que a Emília tinha salvado a vida dele. Ele agradecia toda hora, e a Emília achava estranho isso. Ela não achava que ele deveria se sentir tão grato assim. O título do conto não é nada mais e nada menos pelo fato do Subaru e a Emília serem mesmo desajeitados. O Subaru, ele achava que a Emília sabia como procurar a insígnia, os melhores lugares para ir, e a Emília achava o mesmo do Subaru. Então os dois ficaram rodando e chegaram a lugar nenhum, basicamente. Lendo o volume 1, a gente sabe que o Subaru não tinha hábito de andar com outras garotas. A última garota que ele deu a mão foi a mãe dele, e a última garota que ele fez amizade foi lá para o ensino fundamental. Só que a Emília não era diferente disso. Na verdade, era até pior. Estar na companhia de um garoto era praticamente inédito para ela. E na verdade, estar na companhia de qualquer um era algo raro para ela. E isso causou uma sensação diferente na Emília. E quando a Emília e o Subaru estavam andando juntos, o Peck começou a conversar por telepatia com ela. Ele perguntou se era impressão dele ou se a Emília realmente estava nervosa. E curiosamente, a Emília abriu um sorriso no rosto. E logo em seguida, ela respondeu que ela realmente estava um pouco nervosa, mas não era a hora para pensar nisso. A Emília estava bem feliz na companhia do Subaru. Mesmo o Subaru sendo desconhecido, ele não demonstrava preconceito com ela, ele não demonstrava agressividade, ele sempre a tratava bem e com respeito, e isso deixou a Emília bem feliz. Aí então, a Emília começa a pensar no Subaru, ela começa a reparar melhor nele. No primeiro momento, lá no beco, ela não pôde reparar bem, mas agora que ela podia olhar melhor para ele, ela pôde observar o quanto que ele era diferente. As suas roupas eram diferentes, os seus olhos e cabelos pretos eram incomuns, e de vez em quando ele soltava umas palavras que ela nunca sequer tinha ouvido na vida. Ela pensava nas chances do Subaru ser um estrangeiro, mas mesmo assim as características peculiares não eram normais naquele mundo. Aí adiante, por telepatia, tem outro diálogo com o Peck. Ele fala que apesar de tudo, era graças ao Subaru que eles estavam próximos de alcançar o objetivo deles, que era recuperar a insígnia. E o Peck fala que se a Emília elogiasse o Subaru iria ficar feliz. Aí a Emília fala pro Peck não falar besteiras e ainda diz por que ele ficaria feliz com um elogio meu. Lembrando que a Emília se rebaixa o tempo inteiro, ela tem uma autoestima bem baixa, e isso é graças ao preconceito que ela sofreu a vida toda. E ela não conseguia ver o Subaru ficando feliz com o elogio dela. E depois, lendo a side story, a gente percebe que a Emília estava triste, estava um pouco desanimada também. Mas esse desânimo não era por causa do Subaru, e sim por causa dela mesma. Esse momento da side story já é depois que a Emília mentiu o nome dela de Sátela, e ela se sentiu muito culpada por ter mentido. Só fazendo uma observação, eu já falei no meu vídeo de diferença entre a Light Novel e o anime no volume 1,
por que a Emília mentiu o nome dela. Algumas teorias falam que seria a Sátila mesmo, não. Inclusive nessa side story já é confirmada, é a Emília mesmo. Mas só fazendo um resumo do que eu já falei no meu vídeo do volume 1, a Emília simplesmente mentiu porque na hora ela não confiava no Subaru e ela não queria que o Subaru se envolvesse com os problemas dela, principalmente do problema da insígnia. Por isso que ela mentiu o nome dela para o Subaru ficar com medo e se afastar. Só que não teve o efeito esperado, já que o Subaru não conhecia o nome Sátila. Então ele começou a tratar a Emília bem e isto a surpreendeu muito. O fato do Subaru ter a tratado tão bem, mesmo ela sendo uma meia-elfa de cabelo prateado, a surpreendeu tanto que fez ela ficar até com vergonha de ter mentido o nome. Ela se sentia muito envergonhada. Inclusive, a narração diz que em toda a vida dela, este foi o momento que ela mais se envergonhou. E ela chegou a pensar que ela era uma pessoa muito ruim por isso, só pelo fato de ter mentido o nome. Então, a Emília, apesar de estar muito feliz com a companhia do Subaru, se sentia envergonhada e culpada também. E o Subaru percebeu isto. Ele percebeu que a Emília se sentia incomodada com algo. Adiante então, eles foram caminhando, conversando com mais pessoas, e até que uma idosa deu umas frutas ressecadas para o Subaru. O Subaru então, aproveitando esse momento, começou a brincar com o Peck, falando, vamos alimentar o gatinho, essas coisas. E o Peck começou a brincar com ele também, falando para não atormentar o gatinho, que ele era um espírito bem poderoso e que ele ia ver o poder dele. E no meio do discurso do Peck, o Subaru ele pega um pedaço de planta e começa a balançar. E o Peck ele começa a dar patadas na planta. A Emília então, vendo essa cena, não aguentou e começou a rir. Aí o Subaru e o Peck eles param, começam a observar um ao outro e pensam, missão cumprida. Os dois sabiam que a Emília estava incomodada com algo, estava triste. O Peck, ele sabia o motivo da Emília estar incomodada, o Subaru não. Mas mesmo assim os dois se uniram para fazê-la rir. E aí a gente acaba tendo essa ilustração. E então, a gente vai para o último capítulo da side story, que é o desfecho. O capítulo já começa com a Emília tendo um diálogo com o Peck e ela falando que quando tudo isso acabasse e ela recuperasse a insígnia, ela iria pedir desculpas para o Subaru. O Subaru já tinha entrado no armazém e a Emília o estava esperando do lado de fora. O máximo que o Peck conseguia era conversar por telepatia, ele já não se materializava mais, já estava de noite. E o que ela fazia era simplesmente ficar tocando no pingente e ficar esperando o Subaru. E ela pensava que ela tinha dado muito trabalho pro Peck, pro Subaru, e ela queria que as coisas se resolvessem logo. Só que alguns minutos depois que o Subaru entrou no local, a Emília ouve um estrondo. Ela imediatamente entrou no lugar, sem abaixar a guarda, e preparou alguns espíritos inferiores para uma eventual batalha. Só que isto não foi o bastante. Ela até chegou a reagir junto com os espíritos, mas isto não foi o suficiente, já que a velocidade da Elsa era superior. Ela sentiu o impacto, sentiu muita dor e foi assolada com um calor e frio insuportáveis. Estas mesmas sensações, que antes eram altas e intensas, acabaram se perdendo, junto com o movimento dos seus membros. E foi nesse instante que Emília percebeu que a morte se aproximava. Os desejos, os sentimentos, as determinações, as memórias, as decisões, tudo isso morria junto com a vida dela. Ela estava morrendo, sem descobrir nada, sem perceber nada, e sua jornada estava terminando antes mesmo de começar. Mas, neste momento de agonia, foi que ela ouviu uma voz. Arde. Era apenas isto. Uma voz quase esvaindo, cheia de ressentimento e sofrimento, assim como a dela. Uma voz que também estava próxima da morte. E é por esse motivo que Emília não deveria se preocupar em mais nada, e nem sequer em ouvir essa voz. Emília não ouviu as últimas palavras daquela frase. Mas por quê? Por que ela teve tanta vontade em acreditar no que ouviria logo depois? A história chega ao seu fim de uma vez. Os desejos da garota não foram atendidos e os sentimentos do garoto nunca foram ouvidos. No entanto, a história daria mais uma volta para recomeçar, para que certamente todos os tempos que os dois passaram juntos fossem recompensados. E assim, a side story termina. Termina de uma maneira triste, mas com um toque de esperança. Mas não deixa de ser triste ver como a Emília confiava no Subaru. Ela se sentiu feliz com a companhia dele, as interações, viu como ela queria confiar nele mesmo ele sendo um desconhecido.
E é como ela se surpreendeu com ele, como ele sempre a tratou bem, não tinha preconceitos com ela e como ela se sentiu culpada por mentir o nome. Mas o que me deixou mais triste é que a Emília não ouviu as últimas palavras do Subaru, dizendo que iria salvá-la. Ela só ouviu o "eu juro". E fica mais triste pensar que com as revelações que a gente teve no Chá das Bruxas, para esta primeira Emília, há uma grande possibilidade de ter sido o fim de tudo para ela. E é por esses motivos que essa side story, apesar de ser bem curta, foi uma das que me causou mais impacto. Quero aproveitar e mandar um salve ao meu novo bruxo, o Felipe Mateus, e ao meu retornado da morte, Serpente Feb, além de todos os meus outros membros do canal. Muito obrigado por todo o apoio. Se você gostou do vídeo, eu peço seu like. Caso queira acompanhar mais vídeos do canal, é só se inscrever. Eu gravo vídeos de ReZero, mas de vez em quando eu publico também vídeos de outros animes. E também publico alguns vídeos exclusivos para membros bruxos ou superior. Caso tenha interesse em virar membro, é só clicar no botão de Seja Membro. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido. E caso vocês gostem de animes, e principalmente de ReZero, espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.